pelo começo, só para a gente tentar entender que a gente fique pelo menos na mesma página. Eu queria começar rapidinho, brevemente, pessoal, falar sobre, né, o básico, né? O que é os conceitos, as definições, né? O que é um relógio original? Eu acho que essa é o ponto de partida para que a gente possa, pelo menos, tentar entender aí quando a gente se aventurar um pouco mais, onde as coisas ficam um pouco mais túrbias. Olha, para mim, eu acho que é um ponto que eu vou entrar logo mais a fundo, mas para mim é muito importante a questão do relógio original, é a procedência, é o legado, é o histórico. Eu sei que muitas pessoas não consideram a parte histórica de um relógio, mas eu realmente considero isso muito importante. Toda a equipe que fez o R&D, toda a equipe que fez o projeto, o design, a concepção, né? Como esse relógio foi criado, era uma ferramenta, era um acessório, era uma joia. Eu acho que esses conceitos são muito importantes na concepção de um relógio original, algo que nunca foi feito antes. Claro que dentro do universo de relógios existem coisas que vão ser repetidas, mas para mim isso é muito importante. Eu acho que a procedência vai determinar a originalidade do relógio de certa maneira. Ele foi produto do design, das ideias, da criação, seja do designer, do watchmaker ou da empresa, né? Acho que até o G-Shock, por exemplo, que eu estou usando hoje, né? Ele realmente foi concebido com um propósito desde o início. Acho que isso realmente faz com que ele seja um relógio original, sem igual. Então, para mim, isso é muito importante na originalidade do relógio. Adriano, queria saber como é que você definiria um relógio original? O que faz um relógio original? Eu acho que, sem querer complicar demais o assunto, a gente poderia simplesmente entender que, se a gente for na raiz do termo, é a origem, ou seja, o primeiro, de onde o ponto de partida. Então, basicamente, todo mundo que fez algo pela primeira vez fez um relógio original. Agora, a gente pode falar também de originalidade. O que é original? É só o desenho? É o conceito? É uma questão técnica? Por exemplo, quando a gente for falar, a gente for pensar em um relógio resistente à água, quem inventou o relógio resistente à água, todos os outros são o quê? São originais também? Mas no contexto que a gente está falando, provavelmente nós vamos tratar da questão do desenho original, o modelo original e tudo que compõe ele, ou seja, formato de caixa, opções de mostrador, ponteiros, até de mecanismo, e pulseiras, até tem pulseiras que são exclusivas de um desenho. Então, o que a gente vai tratar como original aqui são aqueles relógios que têm um desenho que foi que partiu de dentro daquela marca, uma marca estabelecida, uma marca histórica, né, que já seja estabelecida no ramo relojoeiro, seja de que país for, e que produziu um produto com características próprias pela primeira vez. Esse é o produto original. E no sentido também legal, que é aquilo que você compra, que é legítimo, entendeu? No sentido de um relógio legítimo, que você comprou, você está comprando um produto que foi fabricado por aquela marca que está estampada nele, vendida pela rede autorizada de venda daquilo, e etc. Isso é um relógio original, um relógio legítimo. Aqui eu acredito que no nosso contexto nós estaremos tratando as duas coisas como praticamente sinônimos, né? Não sei se vocês concordam ou não, mas provavelmente quando a gente tratar aqui de um relógio original, não é simplesmente quem foi o primeiro a fazer, mas é um relógio legítimo, né, digamos assim. Porque a gente vai ter exemplos aí mais para frente em que a gente vai esbarrar em coisas que alguém fez uma vez, mas outras marcas conceituadas usaram tanto quanto. Relógios de mergulho são um exemplo, um terreno fértil, porque a gente tem concepções técnicas que são necessárias para o mergulho, e que até que ponto, se a gente for discutir uma questão aqui, a live seria infinita, mas por exemplo, quem inventou, todo mundo que faz um carro com 4 rodas, tá copiando o quê? Tá copiando o carro do Daimler, lá,
Aliás, eu não lembro, acho que aquilo era um triciclo, tinha 3 rodas, mas... O Ford, o Model T da Ford... Talvez o Ford T, talvez o Ford T. Todo mundo que colocar 4 rodas no carro tá copiando o Ford T, tá violando? Mas sei. Isso é interessante que você falou, que o relógio original não é necessariamente o primeiro a ser feito com aquelas técnicas ou com aquelas apresentações, né? Acho que isso resume muito bem, talvez o que eu não tenha expressado, que você conseguiu matar. Talvez, Perfeito. Pedro, queria saber você, cara, o relógio original, como você definiria um relógio original? Eu vou bastante na linha do Adriano, eu acho que a gente tem aquele relógio original pioneiro, aí eu vou usar essa palavra, trazer essa palavra aqui para a nossa discussão, no sentido de que uma determinada marca criou aquele determinado relógio com aquele determinado design, e aí, por pressupostos de design aqui, acho que é bacana até pelo que a gente vai trazer para frente, para fins de homagens, etc. e tal, dimensões e padrões daquele determinado relógio específico, que foi o primeiro criado por determinada marca, e aí você tem os outros relógios que são legítimos daquela marca também, ou eventualmente até de outras marcas, como a gente vai passar por aqui, como o Adriano bem comentou, que eventualmente podem ter inspirações advindas de outros relógios originais. Até porque acho que uma ressalva aqui que é bacana de fazer, inspirações sempre vão existir, em marcas legítimas, marcas tradicionais também, marcas que vão eventualmente se valer de alguma questão técnica de outras marcas mais antigas ou pioneiras em determinado tipo de relógio, até porque isso a indústria relojoeira já faz há muitos e muitos anos. Se não fosse o caso, por exemplo, a gente não teria utilização de ponteiros e numerais Breguet hoje em dia, por exemplo. Então, acho que eu separaria, dentro de relógios legítimos, ainda você teria essa parte acima, que seria um relógio original, que foi aquele efetivamente criado em um primeiro momento por aquela marca. E a gente pode falar do Sub, por exemplo, da Rolex, ou de diversos outros, do próprio Moonwatch, por aí vai. E aí eu já começaria a colocar o Mage numa outra linha, mas aí talvez por outras convicções aqui, que a gente vai abordar mais para frente. Exato. Acho legal aqui, só vou separar um comentário aqui que eu achei bacana, pessoal. Obrigado aqui, pessoal, todo mundo está assistindo. Eu vou separar uns comentários, que é muita gente comentando, pessoal, muito obrigado. O Luiz fala, a parte histórica, a tradição é tudo no mundo dos relógios. A última coisa que um relógio serve é para ver as horas. Eu concordo, obrigado. Eu acho que o relógio hoje meio que inútil. Então acho que a tradição realmente ela é fortalecida pela inutilidade, às vezes, que o relógio às vezes apresenta em sua função. Eu diria uma coisa importante aí, que na verdade é um comentário que eu faria. Isso que o Luiz disse é exatamente a razão pela qual você opta por um relógio original e não por um homage, porque por qualquer outra razão, os homages, e queiram ou não, até os falsos, vão fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, quando você opta por comprar um homage ou alguma outra coisa, mostrar as horas eles vão, resistir à água eles também vão, só que se você quiser a história e tudo e a tradição, você só tem uma opção, você vai ter que comprar o original. Você não tem opção. Então, quando você compra o original, é isso que você está comprando e nada mais. E é isso, e tem o preço. Exatamente. Comentário interessante do Josafá Souza. Boa noite a todos. Como resolver o problema de falsificação com os chineses? Sou relojoeiro, moro nos Estados Unidos e trabalho na Rolex. Vira e mexe, nos chega falsificações de Rolex, simplesmente perfeitos. O Josafá acho que já me tinha mandado mensagem no passado. E, pessoal, a gente vai entrar eu só adiantei essa pergunta, porque a gente vai entrar na questão de falsificação, homagem, tá?